Deus amado, Deus querido, ajuda-nos agora pelas misericórdias de Cristo, mas ajuda-nos mesmo a entregarmos a Tua palavra segundo a Tua vontade, segundo o mover de Deus, pelo Espírito de Deus, que de alguma maneira maravilhosa e mesmo miraculosa, que nós tenhamos ouvidos para ouvir e ouçamos a voz do Senhor Jesus Cristo. E ouvindo a Tua voz, venhamos a dar ouvidos à Tua voz, e ouvindo, Senhor, as Tuas palavras, guardemos as Tuas palavras, vivendo, praticando a Tua palavra. Ó Senhor, que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu convidaria você a fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo de número 3. O famoso encontro de Moisés com o Senhor diante da chamada sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o seu sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Nós vivemos um tempo muito peculiar, muito diferente. Vivemos um tempo de dificuldades, vivemos um tempo de inquietações, vivemos um tempo de aflições, vivemos um tempo de medos, vivemos um tempo onde tantas pessoas se sentem presas, encarceradas, limitadas. O desespero toma conta de tantas vidas. Há uma ansiedade pelo futuro, não sabemos o que o futuro nos reservará. Nós que somos do Senhor, deveríamos ter um outro tipo de postura, um outro tipo de comportamento, porque nós sabemos o que o futuro
nos reservará. Porque o futuro nos reserva um futuro de glória, se andarmos nesse caminho sobremodo excelente que Deus tem para cada um de nós, para que andemos. Eu tenho dito que o Senhor, quando caminhou com o povo no deserto, e o povo seguia ao Senhor através da coluna de nuvem, através da coluna de fogo, Deus fez um caminho nos céus para que os homens reproduzissem na terra, no seu caminhar, um caminho na terra. Deus tem um caminho nos céus, um caminho para todos nós, para que nós também possamos reproduzir na nossa caminhada, na nossa jornada, um caminho sobremodo excelente, o caminho do Senhor, que Deus está caminhando, que Deus está, melhor dizendo, se movendo, para que nós possamos dar com passos de fé essa caminhada, olhando sempre para o alto, compreendendo que somos regidos pelos céus e não pela terra. Somos guiados pelos céus e não pela terra. Mas muitas vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, é difícil se manter nessa postura. É lindo de se falar. Moisés mesmo, ouvindo tudo que Deus lhe dizia, disse: quem sou eu, Senhor, para ir a Faraó? Quem sou eu, ó Deus, para ir a Faraó? Me parece que, de certa maneira, Moisés até mesmo esquecera de quem ele era, do grande milagre de sua existência, que só a sua existência já era em si um milagre, porque Faraó determinara que todos os filhos homens fossem mortos ao nascer, que fossem lançados ao Nilo, e sua mãe sabiamente, sua mãe com aquela sabedoria que vem dos céus, preparou para ele. Veja, ela obedeceu a Faraó, mas ela temeu ao Senhor. Ela fez para o seu filho uma pequena arca, aonde colocou que não afundaria, que não submergeria. E vendo a filha de Faraó, a Moisés, o tomou e ela mesmo lhe deu o nome Moisés, salvo das águas. Que belo nome a um próximo patriarca, segundo o grande patriarca que veio antes dele, a saber, Noé, que também salvo das águas foi. E agora este, que era o quê? O libertador de Israel, o escolhido de Deus, ele cresceu na corte de Faraó, ele foi orientado, treinado, educado em toda aquela corte. Foi criado não como escravo, mas como um homem livre. E aquele milagre que caminhava, um dia viu um egípcio oprimindo a seu povo e o matou. E quando ele mesmo repreendeu aos da sua gente que brigavam um contra o outro, dizendo: queres fazer conosco a mesma coisa? E temeu Moisés, e fugiu Moisés. E 40 anos se passaram. 40 anos se passaram e já não é mais o vigoroso Moisés. Agora é um homem de 80 anos, que parece que tinha esquecido de quem ele era. E quando você esquece de quem você é, você não consegue alcançar o seu propósito. Mas glória a Deus que temos Deus conosco, porque Deus nos faz lembrar de quem nós somos. E então o Senhor ali se encontrou com Moisés. Não apenas Moisés teve um encontro com Deus, mas Deus teve um encontro com Moisés. Dizem os velhos pregadores, e dizem com toda a razão,
Não fui eu que achei a Deus. Foi Deus quem me achou. Porque não era Deus quem estava perdido, era eu quem estava perdido. E de fato, aqui, quando há esse encontro que mudou a história de Moisés, há um encontro que pode mudar a tua história, há um encontro que pode mudar a minha história. Não é qualquer encontro, é um encontro com Deus. Quando nos encontramos com Ele, mas de fato somos achados por Ele. Somos achados pelo Senhor. Moisés não estava buscando a Deus, mas uma coisa eu sei, Deus estava buscando a Moisés. E a Bíblia diz que Jesus veio buscar o pecador. Jesus veio me buscar, Jesus veio te buscar, Jesus veio nos buscar. E nessa busca, Ele nos encontrará. E quando Ele nos encontra, quando Ele nos acha, Ele pode realmente, em grande alegria, dizer, como disse ao encontrar a Davi, quando afirmou, achei a Davi. Que grande alegria quando o Senhor nos acha. Achei a Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Assim o Senhor buscou, assim houve esse encontro, um encontro que mudou a história de Moisés. Mas não mudou só a história de Moisés. Mudou a história da família de Moisés. A família de Moisés tinha uma história. A família que Moisés constituíra tinha uma história. A família que Moisés constituíra tinha um destino. Mas tudo isto mudou a partir do encontro do Senhor com Moisés. Assim também em nossa vida, quando o Senhor nos encontra, quando temos esse encontro com Deus, nossa vida muda, mas não somente a nossa vida muda, a vida da nossa família muda. E a Bíblia diz, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e toda a tua casa. Esse é um encontro que não muda apenas a minha vida, a tua vida, muda a nossa família. Esse é um encontro que não muda apenas a minha vida, a minha família, mas muda a realidade de todos ao meu redor. Havia uma realidade com Jetro, havia uma realidade com os de Jetro, havia uma realidade na vida de Moisés, na vida da família de Moisés, na vida de Jetro, na vida dos que Jetro governava. Tudo isto mudou, mas não mudou apenas isto. Mudou toda a história da nação de Moisés. Olha, há um encontro na minha vida, há um encontro na tua vida que muda a história da minha vida, que muda a história da minha família, que muda a história ao redor de mim, mas que muda a história da minha nação. E não muda apenas a história da minha nação. Ouça o que eu vou te dizer, muda a história do mundo. Porque o Egito mudou, o Egito foi abalado, o Egito foi derrubado, Faraó foi vencido, a maior potência mundial foi derrotada pela mão do Senhor. Então isso é um encontro que muda o rumo, não apenas da minha vida, não apenas da minha família, não apenas das coisas ao meu redor, não apenas da minha nação, mas muda o rumo de todo o mundo. É o encontro que muda a história. Esse foi o encontro com Moisés, esse é o encontro que Deus quer ter comigo, esse é o encontro que Deus quer ter contigo. Um encontro que muda a realidade, que muda a economia, que muda toda a história da humanidade. Um encontro de Deus comigo, um encontro de Deus contigo. Que grande encontro! Mas nesse encontro, Moisés viu algo maravilhoso. Muitas vezes, Deus, para nos chamar a atenção, faz uma maravilha. E Moisés olha aquela maravilha e ele mesmo se questiona por que a sarça
arde e não se consome, a sarça queima, melhor dizendo, e não se consome. Por vezes, meu irmão, o nosso encontro com Deus é movido por uma curiosidade. Quantas pessoas entram na igreja movidos apenas de uma coisa, uma curiosidade? Quantas pessoas vão a uma reunião dentro das casas apenas movido por uma curiosidade? Quantas pessoas se aproximam de você apenas movido de uma curiosidade? O que você tem? Por que você sorri? Às vezes é uma pergunta estranha. Por que você sorri? Por que você tem paz? Porque você tem essa segurança? Por quê? Queimando você não se consome. Se existe algo que árvore nenhuma, por mais alta que seja, por mais frondosa que seja, por mais forte que seja, por mais maravilhosa, mais bela, mais frutífera que seja, árvore nenhuma vence o fogo. O fogo é superior a toda árvore, toda ela se consome, mas quando Deus está com aquela árvore, o fogo não a consome. O que tem em você que não está sendo consumido? O que tem em você que não está sendo destruído? O que tem em você que não está sendo reduzido a cinzas? Porque os dias são maus, os dias são difíceis, os dias são angustiantes, os dias são de tribulação, os dias são perturbadores, os dias são tempestuosos. Que dias terríveis são estes em todo o mundo! Mas deixe-me dizer uma coisa: Deus está contigo, Deus está comigo, e a Bíblia diz: passarão pela água, passarão pelo fogo, e nenhum mal lhes sucederá. Essa é uma promessa do Senhor, essa é uma promessa que temos que nos apropriar. E então pessoas estarão curiosas. Veja, a sarça era sarça e continuou sendo sarça. A sarça não virou um carvalho. O problema hoje é que as sarças não basta quererem ou alcançarem, porque Deus está com elas, prevalecerem sobre o fogo. Elas dizem: se eu prevaleço sobre o fogo, me faça ser um carvalho. Não, você é uma sarça. Eu não sei se estou me fazendo entender. Tem gente que está com ambição no lado errado. Meu irmão, que me vale ser um carvalho e ser consumido pelo fogo? É melhor ser uma sarça, e Deus está comigo, e o fogo não me consumir. É isso que eu preciso, é isso que eu necessito. Quem é Israel? Quem é Israel diante do poderoso Egito? É nada. Será ela, essa nação, destruída, consumida? Mas Deus estava dando uma promessa, estava mostrando uma evidência: quando eu estou contigo, não poderão te consumir. Não poderão te consumir. Serão como Sadraque, Mesaque e Abdênego na fornalha de fogo ardente. Não poderão te consumir. Isso não acontecerá de forma alguma. Por quê? Porque eu estou contigo. Se o Senhor não estivesse na fornalha, quando Sadraque, Mesaque e Abdênego foram jogados a eles teriam sido consumidos, estariam na glória, estariam com o Senhor. Mas o Senhor os esperou para que, estando eles com eles na fornalha de fogo ardente, não fossem eles consumidos. Isso quer dizer, quando o problema está, Deus já está lá, te esperando no meio do problema e no meio da dificuldade, para que, caindo você no meio do problema, no meio da dificuldade, entrando no fogo não te toque, porque Deus é contigo. Deus é contigo. Essa que é a verdade, e que nós precisamos sempre entender
que estando o Senhor conosco, não temeremos mal algum. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Deus disse a Moisés: eu vi, eu ouvi e eu conheço. Deus não está alheio, Deus está vendo a sua aflição. Deus está ouvindo o seu clamor e Deus conhece o seu sofrimento. Nós temos o que? Aflição, nós temos o que? Clamor, nós temos sofrimento, mas se temos aflição, temos um Deus que vem ao nosso encontro, disse: por isso eu desci. Deus desce até ao vale da aflição. Deus desce até ao mais profundo lugar da aflição. Deus desce aonde eu estou prostrado, aonde estou caído, aonde eu estou derrubado, aonde eu estou aflito. Deus desce até ali para estar comigo, para estar contigo. Deus desce para estar conosco. Ele ouve o nosso clamor. E porque Ele ouve o nosso clamor, Ele nos livra. Porque Deus, quando nos ouve, nos livra. Ele não apenas nos escuta, porque Deus ouve e age. Deus ouve e reage. Deus ouve e nos livra. E nos livra da mão daqueles que nos oprimem. Ou daquilo que nos angustia. Mas Ele conhece. Ele conhece bem o nosso sofrimento. E porque Ele conhece o nosso sofrimento, Ele nos faz subir do vale. Ele nos faz subir. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, o vale não é o meu lugar, é um lugar que eu passo. Porque Ele me leva a pastos verdejantes, Ele me leva a águas tranquilas. O meu lugar é pastos verdejantes, o meu lugar é água tranquila. Quando você tem uma promessa e você crê nessa promessa, você permanece inabalável, mesmo diante das maiores dificuldades e de dificuldades que se agravem ainda mais. Como José, que tinha uma promessa, que cria numa promessa, a promessa que Deus lhe fez e que passou pela escravidão e da escravidão para a prisão e continuou crendo que ele estava no vale, caminhando no vale, mas que Deus o tiraria do vale e o tirou e o colocou em lugares altos. E quando Deus te coloca em lugar alto, não te coloca em lugar alto para que você fique no lugar alto. Deus te coloca no lugar alto para que você brilhe no lugar alto. Para que você seja brilhante, para que você seja esclarecedor, iluminador, aonde você está como uma lâmpada num lugar alto. Eu desci para quê? Para te fazer subir. E o que fez Jesus? Desceu para quê? Para também nos fazer subir. Eu tenho certeza que nós subiremos. Por quê? Porque eu creio piamente que Ele desceu. Se Ele desceu para nos fazer subir. E a Bíblia diz que quer dizer que subiu, senão que primeiro desceu, e desceu às regiões inferiores da terra, ao mais profundo desceu. Ele desceu para nos fazer subir ao mais alto, ao mais superior. Deus nos fará subir a todos nós. O teu destino é subir. E subir por quê? Porque Ele desceu. Ele desceu para nos fazer subir. Quem sou eu? Quem sou eu? Não se esqueça de quem você é. Você é amado de Deus, é querido de Deus, é alguém especial para Deus. A voz do Senhor te busca. Moisés ouviu a voz do Senhor e hoje eu espero que todos nós, eu e você, escutemos a voz do Senhor. A voz do Senhor é uma voz que nos busca. A Bíblia diz: e a voz do Senhor caminhava pelo jardim
buscando o homem. A voz do Senhor é uma voz que te busca. A voz do Senhor busca os teus ouvidos. A voz do Senhor busca o teu coração. A voz do Senhor busca o teu entendimento. A voz do Senhor busca a você. A voz do Senhor busca a mim. A voz do Senhor busca a todos nós. A voz do Senhor é uma voz que nos busca. E não só nos busca, ela nos encontra, porque a voz do Senhor está aqui, a voz do Senhor está falando a você, você está escutando a voz do Senhor. E nós que pregamos, meramente somos um eco desta voz, porque essa voz já está falando a você, essa voz está com você, essa voz é uma voz familiar. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Essa não é uma voz desconhecida, essa não é uma voz que você não esteja acostumado, essa é uma voz conhecida, essa é uma voz que você está acostumado com ela, é uma voz familiar, como o próprio Samuel, ao ouvir a primeira vez a voz do Senhor, Samuel, Samuel, se apresentou a Eli. Por quê? Porque a voz do Senhor é a voz de alguém que eu conheço. A voz do Senhor é a voz de minha liderança, a voz do Senhor é a voz tão próxima, tão familiar a mim, tão constante comigo. Essa é a voz do Senhor. A voz do Senhor sempre esteve com você, mesmo que você diga, como Jacó disse, o Senhor estava aqui e eu não sabia. Mas Ele estava. Ele estava. Ele estava aqui. E Ele continua aqui, e Ele continua ao meu lado, ao teu lado. Mas tudo isso que falei até agora é apenas a introdução do que eu desejo falar a você. Porque o que eu desejo falar é a forma como Deus se apresentou e qual a importância disto que Deus disse, Moisés. Moisés. E Deus então se apresentou, eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Sabe, existem certas afirmativas a respeito de Deus que permanecem. É a primeira vez que Deus aqui se apresenta desta maneira. É a primeira vez que Deus é apresentado como Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E desde então, quando alguém quer falar de Deus, do único e verdadeiro Deus, em que não há outro Deus além dele, do Criador dos céus e da terra, de tudo que neles há, diz, Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaque, e Ele é o Deus de Jacó. Assim como a primeira vez que Deus foi chamado o Senhor dos Exércitos, chamado por Ana, a que se tornou mãe de Samuel, desde então ele era chamado o Grande, o Senhor dos Exércitos. Mas interessante, como há nomes que identificam, e não existe um nome que identifique tanto quanto o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Não é Deus de qualquer um, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaque, é o Deus de Jacó. Mas o mais maravilhoso de tudo é que Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Ele não é apenas o Deus dos patriarcas, Ele não é apenas o Deus de Abraão, Ele não é apenas o Deus de Isaque, Ele não é apenas o Deus de Jacó, dos que triunfam, dos que prosperam, do que alcançam riquezas e glória e nome. Ele é o Deus de um escravo. Ele é o Deus do pai de Moisés. O pai de Moisés seguramente era um líder de sua tribo, era um líder em sua nação, mas era um escravo. Era homem escravo, morreu escravo, mas Deus era seu Deus.
Ele não é Deus apenas dos grandes, Ele não é Deus apenas dos poderosos, Ele é Deus dos humildes, Ele é Deus dos esquecidos, Ele é Deus dos rejeitados, Ele é Deus dos abandonados, Ele é Deus sobre tudo, Ele é Deus sobre todos, só o Senhor é Deus, e o Senhor é o nosso Deus. Talvez você diga, eu não sou Abraão, eu não sou Isaac, eu não sou Jacó, mas eu sou alguém, Ele é o meu Deus, Ele é o teu Deus, Ele é o nosso Deus. Mas Ele disse, eu sou o Deus de Abraão. Eu entendo bem Ele ser o Deus de Abraão. Aliás, Abraão é o pai da fé. Como ele não seria o Deus de Abraão, o Deus do pai da fé, do homem que contra tudo, contra todos, creu. Creu a tal ponto de, mesmo estando já com 100 anos de idade, e Sara com 90 anos de idade, quando Deus lhe diz, Sara terá um filho, continuou crendo que Deus era poderoso para cumprir todas as suas promessas. Ele é o Deus de Abraão, do homem que sai de Ur dos Caldeus, do homem que vai para onde Deus ainda lhe mostrará, mas sai, obedece, não precisa saber todos os detalhes. Às vezes nós queremos saber todos os detalhes, Deus não nos dará todos os detalhes, Ele somente espera uma coisa: obedeça. Saia de Ur dos Caldeus e de sua parentela e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Vai. E ele foi, uma fé cega, mas não surda, que ouve e que obedece. Uma fé extraordinária, o Deus de Abraão. Eu entendo, o Deus de Isaac. O Deus de Isaac, sim, o Deus de Isaac. Isaac, o filho da promessa, não apenas o pai, mas o filho. O pai da fé, mas o filho da promessa, o homem inimigo de contendas, o homem abençoado, o homem que tudo que faz tem bênção, que mesmo no meio da seca, mesmo no meio da dificuldade, esse homem é homem que semeia e colhe na seca, e na seca no deserto. Se deserto já é seco, imagina deserto na seca, meu irmão, porque a região era desértica. E se existe uma coisa extraordinária, é um homem prosperar, não apenas no deserto, mas na seca no deserto, na dificuldade sobre a dificuldade. Não importa que as coisas sejam difíceis e ainda se agravem, se Deus é contigo, você prosperará. No nome de Jesus Cristo, ainda que seja uma seca num deserto. Isso é uma redundância, isso é um exagero. É o estado natural do deserto, uma seca. Mas uma seca é um deserto desértico, é o seco, sequíssimo, mas o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. E Ele te fará prosperar onde ninguém prospera. Ele te abençoará onde ninguém consegue colher. Você colherá onde ninguém mais consegue colher, pelo sobrenatural de Deus. Você já ouviu a expressão, cheguei ao fundo do poço, mas parece, eu digo assim, me deram uma pá, parece que eu cavei e o poço ficou ainda mais fundo. Porque não pense que o fundo do poço é o final, porque dá para ir mais fundo. Então, o deserto teve seca, mas Deus abençoou esse homem no deserto. Como ele não seria o Deus de Isaac? Mas eu louvo a Deus pela essa expressão, o Deus de Jacó. O Deus de Jacó. O Deus de Jacó me salva. O Deus de Jacó me transforma. O Deus de Jacó me redime.
O Deus de Jacó me conserta. O Deus de Jacó me regenera. O Deus de Jacó me faz ser quem eu não sou, porque Ele é o Deus de Jacó. Ele não é Deus apenas dos perfeitos, Ele é Deus dos imperfeitos. Dos imperfeitos. Porque, meu amado irmão, minha amada irmã, às vezes nós olhamos e entendemos. Eu conheço gente, eu conheci gente extraordinária, gente maravilhosa, gente incrível. Mas o problema é que eu também conheci gente não tão maravilhosa, não tão incrível, e eu também me conheci. Eu também me conheci, eu também me conheço. Embora algumas pessoas pareçam que não se conhecem, mas eu tive, digamos, esse privilégio de me conhecer. E não posso dizer prazer em conhecê-lo, porque nem sempre conhecer a nós mesmos é um prazer. Às vezes conhecer a nós mesmos é um quebrantamento. Às vezes conhecer a nós mesmos é uma humilhação. Às vezes conhecer a nós mesmos é um desespero. Mas é necessário que conheçamos a nós próprios. É necessário que saibamos quem nós somos. Ora, eu esperava que Deus se apresentasse. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaque. E eu sou o Deus de Israel. Porque o Senhor mesmo disse a Jacó: tu não serás mais Jacó, tu serás chamado Israel. Então, por que não o chama de Israel? Por que o chama de Jacó? Jacó é o imperfeito. Eu ouvi certo pregador dizer, e eu concordo plenamente, Israel é o lado bom dele, Jacó é o lado não tão bom. Embora ele tenha dito o lado ruim, mas eu digo o lado não tão bom. É o lado não tão bom. Nós temos um lado que nós não queremos que seja esse lado conhecido. É o lado das nossas falhas, é o lado dos nossos erros, é o lado dos problemas que nós temos. Uma coisa é você ser Israel, ser o homem já transformado, o homem já mudado, mas você tem uma história, você tem um passado do qual você faz parte. O Deus de Jacó. Mas se não fosse o Deus de Jacó, aonde eu estaria? Se não fosse o Deus de Jacó, aonde você estaria? Se não fosse ele o Deus de Jacó, aonde estariam as prostitutas, aonde estariam os adúlteros, aonde estariam os ladrões, aonde estariam os mentirosos, aonde estariam os roubadores, aonde estariam todas essas pessoas que não entrariam no reino dos céus, a não ser que Deus viesse e fizesse nova criatura. Ele é o Deus dos Jacós. Ele é o meu Deus. Eu não preciso ser tão perfeito quanto o pai da fé, ou tão perfeito quanto o filho da promessa. Eu talvez não seja o pai de algo, eu talvez não seja o filho de algo, eu talvez seja apenas um imperfeito, um incompleto, até um incompreendido, até um insatisfeito. Mas Ele é o meu Deus, Ele não se nega a mim, Ele não se nega a você, Ele vem a nós para transformar e diz: não importa o teu passado, eu sou o teu Deus e eu determino o teu futuro. Não é o teu passado que determina o teu futuro, é o teu Deus que determina o teu futuro, é o teu Deus que determina aonde você chegará, o que você fará, quem você será, não o teu passado. Ele entra, como eu disse, ele entra e muda a história. Ele muda completamente a nossa história, não apenas a nossa história pessoal, mas a nossa história familiar e da nossa família, não apenas a nossa história familiar, não apenas a nossa história pessoal, mas a história de tudo que está ao nosso redor. A nossa vizinhança muda, tudo é transformado. Por quê? Porque eu me encontrei com Deus, Deus me achou, Ele me transformou, Ele me mudou.
tudo é transformado, tudo é mudado. Ele muda a história da minha nação. Se você quer saber por que eu creio que o Brasil vai dar certo, não é por causa de político A, B ou C, ou por causa de campanha A, B ou C, ou por causa de filosofia A, B ou C, ou ideologia A, B ou C. Eu creio de fato que a nossa nação será transformada. Por quê? Porque Deus me encontrou e Ele mudou a minha vida, e Ele mudou a minha família, e Ele mudou a realidade ao meu redor, e Ele vai mudar, e mudou. Eu já creio, a minha nação. Ele mudou a história de todo o mundo. Por quê? Porque Ele me achou, porque Ele te achou. Esse é um dos motivos que eu não me meto muito nessas questões políticas, porque o que eu quero e quero ser é um homem de fé. Eu quero crer no Senhor, agindo o Senhor. Quem vai impedir? Quem vai impedir? Meu irmão, deixe-me dizer uma coisa, não será capitalismo, não será comunismo, não será socialismo, não será qualquer outro ismo. O que será é Cristo. Cristo faz a transformação. Ele é o Senhor. Eu continuo crendo nele e eu crerei nele até o final da minha vida e pela eternidade continuarei em fé. Porque eu creio que Ele me encontrou, eu fui achado por Ele, eu andava perdido. Ah, quão linda é aquela moça, eu perdido, pecador, andava vagando, mas Ele me encontrou. Sim, Cristo me achou, sim, Cristo me achou, o bom pastor me achou, aleluia, Ele me achou, eu fui achado por Ele. Esse encontro que muda não apenas a história, as histórias. As histórias. Ele é o Deus de Jacó. Ele é o Deus de Abraão, sim, Ele é o Deus de Abraão. Ele é o Deus de Isaac, sim, Ele é o Deus de Isaac. Ele é o Deus de Jacó. Ele é Deus não apenas dos que todos aceitam, Ele é Deus daqueles que nem todos aceitam. Ele é Deus também dos que todos rejeitam. Na parábola dos trabalhadores no campo, é dito que certo homem, pai de família, saiu a contratar. E pela manhã contratou. E chamou-os, vão e eu pagarei o justo. Ao decorrer do tempo saiu de novo e encontrou mais pessoas e disse, vão e eu pagarei o justo. Mais tarde saiu de novo e encontrou mais gente e disse, vão. Esse pai de família queria contratar e eu pagarei o justo. Mas quase ao findar do dia, quase ao terminar do trabalho, ele saiu e encontra na praça algumas pessoas. E a pergunta dele a essas pessoas é tão interessante. Por que vocês estão aqui? A resposta dessas pessoas é, ninguém nos quis contratar. Ninguém nos quis. A resposta dele para eles é sobrenatural. Se ninguém vos quer, eu vos quero. Se ninguém vos dar valor, eu vos valorizarei. Valorizarei tanto quanto os primeiros. Porque pagarei o que é devido, o que é justo, tanto quanto combinei a pagar aos primeiros, os rejeitados. Quem eram aqueles? Eram os enfermos, eram os deficientes, eram os que sofriam preconceito, às vezes por serem mais débeis, mais fracos, ou simplesmente estrangeiros, e assim por diante, os rejeitados,
o que ninguém quer. Deixe-me dizer uma coisa: Deus te quer. Eu me lembro quando eu preguei essa palavra sobre ninguém mais te quer, mas eu te quero. Ninguém mais te quer, mas eu te quero. Havia um adolescente, um jovem pré-adolescente, autista, na igreja. Contou-me a sua mãe o que sucedeu naquele dia. E esse jovem autista, pela manhã daquele domingo, havia dito à sua mãe: eu preciso de religião? Tem algum problema se eu não quiser mais ir à igreja? Eu não quero mais ir à igreja. A mãe então insistiu com ele: venha comigo, insista com seu filho. Insista com seu filho. E creia que Deus fará uma obra na vida do teu filho, porque Ele vai fazer uma obra na vida do teu filho. Insista, não desista. Não desista do teu filho. Saiba que o diabo se apropria de tudo aquilo que nós desistimos. Nunca desista dos teus filhos. Nunca desista de tua família. Nunca desista da tua vida. Nunca desista. Persista. Insista. Porque Deus fará um milagre, Deus fará uma maravilha. E então nós estávamos ali e eu comecei a falar sobre justamente esse texto, que Deus, Ele te quer, que Deus, se ninguém mais te quer, Ele te quer. O menino virou para sua mãe e disse: eu estou entendendo tudo o que ele está falando. E ele está falando comigo. Meus irmãos, não era eu que estava falando com ele, era o Espírito Santo que estava falando com ele. Ele estava entendendo tudo porque era Jesus que estava falando com ele, não era eu que estava falando com ele. E então, naquele dia, foi feito o apelo dizendo: quem quer aceitar? E numa igreja lotada, numa igreja cheia, apenas uma mão se levantou, e era a mão daquele pré-adolescente que disse: eu não quero mais saber de nada. E aquele dia ele se entregou para Jesus Cristo, porque ele entendeu que se ninguém mais te quer, Jesus sempre te quer. Jesus sempre te quer. Talvez alguém hoje aqui ou pela live esteja nos escutando. Se você é rejeitado, se você é colocado de lado, se você se sente assim: eu não mereço. Pedro diz: afaste-se de mim, Senhor, eu sou um pecador. Eu não mereço. Saiba do seguinte: não é pelos nossos méritos, não é porque somos. Deus nos está chamando, Ele está nos valorizando, Ele nos dará valor, Ele nos fará crescer em valor, Ele nos valorizará verdadeiramente. Então eu estou te convidando hoje a aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador, porque Ele te dá valor, Ele te valoriza. Ele te dará valor e Ele te fará ter o mesmo valor dos primeiros. Ele te valorizará. Senhor nosso Deus, nós oramos, nós pedimos ao Pai, por cada vida que agora se entrega ao Senhor Jesus, por cada vida que agora, Senhor, se rende ao Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Pai, que agora Tu faças obra maravilhosa em cada vida, que possam eles saber que o Senhor é Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, e que seja o nosso Deus, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Mas eu ainda quero fazer uma segunda oração. Uma segunda oração que eu compreendo completamente. O que Moisés disse, e disse ao Senhor. O que Moisés falou e falou ao Senhor. Disse: Senhor, eu tenho uma limitação.
Deus chamou Moisés para que Moisés levasse a palavra. Deus chamou Moisés para que Moisés fosse o profeta. Deus chamou Moisés para que Moisés falasse em nome de Deus. Deus chamou Moisés para que Moisés falasse aos homens e aos poderosos da terra, a todos, que Moisés fosse homem que falasse. E Moisés diz: eu sou homem de pesado falar. Alguns dizem: eu sou gago. Se existe algo para o qual eu não fui feito, é falar. Quantas vezes homens e mulheres têm sido chamados para falar em nome de Deus, falar em nome do Senhor, e têm dito: eu não, Senhor, eu não posso, eu não consigo, Senhor, eu não tenho condições, Senhor. Mas Deus chamou foi a você, e se você não tem esse valor, Ele te valorizará, Ele te dará este valor. E se você acha que não tem condições, saiba que a Bíblia diz: Moisés foi poderoso em atos ou feitos e palavras. Poderoso em palavras. O homem que disse: eu não sou eloquente, se tornou o homem eloquente. Por quê? Porque Deus o chamou e Deus o fez. Como disse Pedro ao Senhor Jesus: afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um pecador, eu não sou digno. Jesus disse: segue-me, e eu te farei ser. Porque Deus nos fará ser o que nós não somos, Deus nos fará ter o que nós não temos, Deus nos fará realizar o que nós imaginamos que não podemos realizar, porque Ele é Deus e nós somos o seu povo. E se você tem se visto limitado, se você tem se visto assim, incapaz, é hora de você ser capacitado. Vai, e eu serei contigo. Ide Moisés, ide a Faraó, e dize: deixa o meu povo ir para que me adore. A presença do Senhor está aqui, o Senhor está aqui conosco. Nós nos entregamos em tuas mãos, Senhor. Nós te pedimos: faz-nos ser. Ó Senhor, eu vejo em mim a minha incapacidade, a minha incompetência, a minha insuficiência. Eu também digo como Moisés: Senhor, as palavras me escapam, eu não sou hábil, eu não sou perfeito, eu não sou o homem que Deus quer usar, ó Senhor, mas o Senhor toma as coisas que não são, o Senhor toma as coisas loucas, o Senhor toma as coisas frágeis. Eu sou frágil, eu sou louco, eu não sou. Mas, ó Senhor, aleluia, 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 aleluia. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos encontrou, e o Senhor nos fará ser. Que agora, seja em seu lar, participando da live, seja aqui dentro do ambiente da igreja, receba do Senhor essa capacitação, receba do Senhor essa unção, receba do Senhor este poder, receba do Senhor essa graça, receba do Senhor este mover. Torna-nos, Senhor, o que não somos, para fazermos o que não faríamos, para realizarmos, Senhor, o que jamais realizaríamos, mas tudo podemos naquele que nos fortalece. Oh, aleluia, aleluia, aleluia e aleluia, aleluia, Pai. É o que nós te pedimos, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo, no nome de